E no Fala Tudo de hoje, a gente conversa com o empresário Roberto Dainese, que é da Constroem, e ele vai falar tudo sobre o mercado imobiliário e o início das vendas de um novo empreendimento da construtora. Boa noite, Beto, posso chamar de Beto? Claro. Boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos falar tudo? Vamos lá, boa noite para você e para todos que estão nos ouvindo e vendo, né? E vamos falar tudo, sim, estamos à disposição. Então vamos lá. Beto, primeiro eu gostaria que você fizesse uma análise do mercado imobiliário. Veio a pandemia, impactou vários setores da economia. Como é que foi com o setor imobiliário? O mercado imobiliário de Araçatuba, ele é um pouco complexo já, por natureza, porque ele é diferente. A gente brinca que quem comercializa, principalmente os corretores daqui de Araçatuba, quem comercializa imóveis em Araçatuba, comercializa em qualquer parte do mundo. Por que Porque isso? é um mercado exigente, um mercado altamente exigente, altamente esclarecido, sabe? Então, não adianta aqui querer fazer alguma coisa, vamos dizer, às ocultas ou camuflada, que você não vai conseguir. Entendeu? E aí depois, com o advento da internet, que eu já tenho 40 anos de atividade, depois com o advento da internet, a facilidade de informações, hoje, vamos dizer assim, todos os clientes sabem tudo sobre construção. Né? Talvez só não façam, né? Só não saibam fazer, mas sabem cobrar, sabem acompanhar, sabem o que é qualidade em construção civil. Certo. Depois nós vamos fazer um retrospecto o mercado sempre foi manso, vamos dizer assim, bom, né? Constante. Depois de uns 5 a 7 anos atrás, começaram a haver as desordens, as desorganizações, preços complicados, mão de obra complicada. Teve uma época aí que você não conseguia contratar ninguém. E o mercado sofreu muito com isso. Veio sofrendo durante muitos anos, né? E também os bancos, né? Os bancos pagando muito, juros altos, o cara desvia do imóvel. Espanta o investidor, Espanta né? o investidor, espanta o morador, né? Também. Porque primeiro ele se comprime numa casa, segundo ele prefere pagar aluguel, porque o dinheiro dele rendia mais no banco. Depois disso, aí 2 anos atrás, vamos dizer, no final de 2019, por aí, o mercado respirou. Começou a vender, não falando de política, mas aparentemente o ambiente estava mais propício para negócio. E o mercado começou a se expandir. E quando ele estava aquela respirada gostosa de ser, pau, veio primeiro ciclo da pandemia, né? Aí deu aquela gelada, todo mundo para ver o que vai acontecer, né? Para um tempo, vou analisar, vou ver o que eu vou fazer, como é que eu vou me sair dessa, né? E então deu uma esfriada. Mas o brasileiro, ele fica olhando um pouquinho de tempo, mas logo depois ele começa a ser, eu não posso ficar parado, preciso me virar, né? Apesar da doença, eu preciso correr atrás. E nós experimentamos um boom de novo, assim, um boomzinho, né? Um boom, Uma recuperação. Uma recuperação lá para outubro, novembro do ano passado. E aí o mercado estava ficando muito interessante, muito inteligente, porque ele estava os bancos estavam pagando pouco, o cara queria comprar o imóvel, passou a ser vantagem você ter o seu próprio imóvel, começou a recuperar, quando vira o ano, Mais nova uma pancada. vez. Aí de novo o pessoal deu uma arrefecida, deu uma segurada, e agora de uns 2 meses para cá, 2 meses e meio, 3 meses, a coisa começou a melhorar. Começou a melhorar. Começou a melhorar bastante, o pessoal procura muito por qualidade, né? Assim, esses primeiros que estão vindo é qualidade, né? Qualidade. Isso eu estou falando do mercado que eu convivo mais. Que é alto padrão. Que é o alto padrão, que é o assim, médio alto a alto padrão. Tá. Né?
O Popular, por exemplo, eu acho que ele nunca parou, né? Ele teve constância nesse tempo todo, né? Muito recurso a ser aplicado, muita oferta, muita demanda, porque tem muito trabalhador que tem essas vantagens, precisa de casa, tem essas vantagens. Ô Beto, mas agora é um momento bom para comprar imóvel? Como é que está em relação aos juros? Como é que tá o mercado? Olha, o mercado, assim, o cara vai falar, ele está falando que está bom porque ele quer vender. Porque ele é dono de construtora. Mas olha para você ver, os componentes do mercado. Os preços estão prestes a subir, porque todos os insumos subiram. Aço subiu, cimento subiu. Subiu e sumiu. Entendeu? Então você tem dificuldade para comprar. A dificuldade te leva a preços abusivos, né? É a lei da oferta e da procura, É a lei da né? oferta e da procura. Teve, inclusive, uma desoferta provocada, né? Que teve muita indústria que parou por 15 a 30 dias para provocar isso mesmo no mercado. Segundo, juros bancários hoje estão péssimos para quem recebe e estão bons para quem financia no mercado imobiliário. Então os juros estão baixos para os financiamentos. Estão ótimos, são favoráveis. A época é de financiar. Né? A demanda foi reprimida, quer dizer, precisa de imóvel. Tem muita gente que ficou esse tempo todo, a família cresceu, melhorou de vida, porque muita gente melhorou de vida na pandemia. Não foram todos que perderam, foi uma grande maioria melhorou de vida, né? Você pega o agro, por exemplo, o pessoal do agro, né, está numa situação, não vou dizer privilegiada, mas muito assim, confortável. Confortável e merecida, né? Porque suaram durante um tanto tempo aí, né? Continuam suando, né? E tem um trabalho que hoje está sendo reconhecido. Certo. Né? Então, você veja bem, e depois uma outra coisa, ainda há construtoras com estoque. Porque o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, a primeira vez, tinha muita gente com estoque. Entendeu? Aí, todo mundo, quando viu que ia parar de vender, parou de fazer. Entendi. E foi desovando lentamente esse estoque, muito mais lentamente do que desovaria em ambientes normais. Certo. Então, hoje, vamos dizer, ainda tem um pouquinho de estoque, mas está acabando. Tá. Ele vai acabar já já. Por isso que você vê os lançamentos, né? Então, todas as consultoras estão tendo que voltar à sua posição de mercado. Tá. Então, estão os novos lançamentos. Só que os novos lançamentos, eles virão com preços novos, né? Eles virão com os preços corrigidos, todos os insumos corrigidos e tal. Então, o momento vamos dizer assim, é especialíssimo, né? Tá. Não estou falando isso para vender o meu peixe, eu estou falando isso para que qualquer economista possa analisar e ver que o momento é ultra propício. Tá. Hoje é melhor você ter o seu imóvel do que morar de aluguel. Tá. Agora, Beto, vocês estão lançando, na verdade, vocês vão iniciar as vendas de um novo empreendimento da Constroem, que é o Perfeito. Perfeito. Quais são as características deste empreendimento? Então... É alto padrão também? É alto padrão. Vou explicar o que... Tem uma faixa aí que eles chamam de... Tem alguém que chama de popular de alto luxo. Certo. Né? Mas não é bem isso. É o seguinte, nós trabalhamos trabalhamos quase que exclusivamente no alto luxo. Apartamentos grandes, hoje, por exemplo, o menor apartamento que nós estamos fazendo tem 163 metros quadrados de área útil. Tá. Então estava faltando para nós, porque nós temos também um público, né? A cidade tem um público que quer morar bem, com alto nível de conforto, mas não quer espaços grandes, espaços sobrantes, né? Então, então nós estamos fazendo exatamente isso aí. Um casal que não tem filhos, um rapaz que está saindo da casa da família para morar sozinho. Um divorciado. Um idoso viúvo, um médico, por exemplo. Eu estou falando isso por causa da localização. Um médico que vem transitoriamente para
na Santa Casa, residente, ou mesmo fazer um trabalho. Ali tem a FOA também, que é muito pertinho. É na Vila Mendonça, perto da minha casa. É na Vila Mendonça, que é a grande Vila Mendonça. Né? Que a Vila Mendonça é um bairro ultra residencial. Né? O Perfeito fica na Rua Amazonas, né? Ele pega 3 ruas, né? Que é a Amazonas, Oscar Rodrigues Alves e Afonso Pena. Certo. Né? Então, nós precisamos Perfeito para isso. Então, você vai pegar um apartamento pequeno, compacto. De quantos metros quadrados? Ele tem de 48 com uma suíte e o de 71 com uma suíte mais um quarto com banheiro. Tá. Então, quer dizer, quartos, nós sempre privilegiamos isso. Os quartos têm que ter medidas boas. Tá. Você não pode fazer o cara dormir em pé, entendeu? Não dá. Ele tem que ter espaço. Eu considero hoje uma coisa muito importante que tem, a minha opinião, eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que tem muito tratamento médico que vai passar a ser feito em casa. Se você tiver um quarto muito compacto, você não vamos dizer, citar um exemplo, você não põe um respirador lá dentro, porque não sobra espaço para você andar, entendeu? Você não põe uma poltrona, que é uma pessoa, vai ter lá uma pessoa para fazer o seu acompanhante. Um cuidador, entendeu? né? No cuidador. Caso. Depois a gente tem um pouquinho de tecnologia embarcada, que é a parte de automação. Ele vai ter toda a infra de automação. Se você quiser pôr comando de voz, você põe. Se você quiser pôr comando por celular ou por tablet, essas coisas você põe também. Por exemplo, em que situação? Em que a automação Qualquer é para quê? Situação. Você abre persiana, fecha a persiana, tá. liga ar-condicionado. Vai ter essa tecnologia. Eu estou aqui, agora eu vou para casa, eu aciono, peço meu ar-condicionado lá a 22 graus. Que legal. Eu chego lá, já está resfriado. Então são 2 modelos, um de 48 metros e um de 71. E um de 71. E o que tem nesses apartamentos, nessas unidades? A diferença de um para outro é uma suíte a mais, né? Tá. Um tem uma suíte, o outro tem quase 2 suítes, ou seja, uma suíte mais um quarto com um banheiro, que serve também como banheiro social. Tá. Depois ambos têm uma boa sala, um espaço assim, não é anexo, ao lado da cozinha, que seria uma sala de jantar, né? A cozinha, a lavanderia, a área de serviço, e uma varanda gourmet, mas gourmet mesmo, gourmet com churrasqueira, gourmet interligada na cozinha, ali na área de serviço. Então é bem legal, é um projeto bem inteligente. Eu posso elogiar o projeto, porque o projeto a gente compra pronto, né? Então, tem um arquiteto que faz e a gente paga ele por isso. Então, e ele é muito bom os arquitetos são muito bons. E ficou um projeto muito interessante. Não tem 1 metro quadrado perdido. Tá. Em relação ao lazer, às áreas em comum, o que tem? Então, o lazer dele, antigamente, não sei se você lembra assim, você não tem, talvez, a idade para isso. Acho que sim. Antigamente os salões de festa eram na cobertura, lembra? Assim, não tinha o duplex de cobertura e os salões de festa eram na cobertura. Então nós estamos voltando uma parte do lazer para a cobertura, menos o salão de festa. Tá. Porque o salão de festa, ele recebe gente de fora. Tá. Então vai receber lá embaixo, não vai entrar no elevador, não vai entrar na vida do prédio. Agora lá para cima nós levamos tudo. Piscina. Piscina com borda infinita. Borda infinita, você tem uma lâmina d'água que cai por cima de uma das paredes da piscina. Então você está dentro da piscina, você não vê o fim dela, entendeu? Tá. E depois a frente é envidraçada. Então da piscina você vai ter uma visão de toda a paisagem de Araçatuba, porque vai estar no 13º andar, né? Lá em E por que vocês optaram por colocar tudo nos andares superiores? Pela Na cobertura, no caso. beleza, pela novidade. Lá também tem o salão de festa, salão de ginástica, todo envidraçado. Então você está fazendo ginástica, você está olhando a paisagem toda. Tem a parte de churrasqueira, que é a churrascaria, que a gente chama, que é o churrasco mais voltado para os moradores. Não é um churrasco para trazer gente de fora. Tá. É uma assembleiazinha, uma reuniãozinha faz na churrascaria. Um playground e tal, essas coisas todas. Então essas coisas já foram levadas para um espaço compacto lá em cima. Compacto assim, ele pega o andar todo, né? Mas que esse local é frequentado pelo pessoal que mora no prédio. Entendi. Entendeu? Então não tem que, vamos dizer,
é uma possível preocupação no futuro. Quanto menos gente de fora transitar muito pelo prédio, melhor. Tá. Né? Gente de fora que eu chamo é assim, gente que vai para uma festa, não parentes, assim, o pai, a mãe e tal, essas coisas. Essas pessoas estão intimamente ligadas, não considero de fora. Mas um pessoal que vai numa festa, principalmente, Entendi. entendeu? Depois lá em, Pode ok? falar, pode falar. Depois lá embaixo também, a gente tem o coworking, né? Nós fizemos uma sala, toda separada, com uma mesona grande, com vários pontos para computador, para telefone, carregador de telefone, essas coisas todas, divididos em baias, né? Então, você quer ter o teu home office mesmo na tua casa, você vai fazer um cantinho lá. Mas se você, como o apartamento é um pouco compacto, você fala, não, eu queria um espaço um pouco maior. Você desce, vai no coworking, né? Ou utiliza lá o que você precisa utilizar. Você está em casa, você não saiu de casa. É um home office. Entendi. Né? Fora do apartamento. Do apartamento, né? Tá. Depois a gente tem também está vendo que o futuro, nós já temos alguns clientes que falam, mas precisa pôr uma tomada elétrica aqui para carregar um carro. Então também vamos ter essa posição lá, Tá. porque os elétricos devem chegar já, né? E também estamos pensando, quer dizer, isso não é contratual ainda, mas a gente muito provavelmente vai fazer, nós vamos compartilhar bicicletas. Ai, que legal. Não, tem lá, o prédio tem 10, 15, 20 bicicletas, né? Você quer sair, você vai lá, pega uma bicicleta daquela lá, sai, volta. Muito legal a ideia. Entendeu? Então não precisa cada apartamento ter sua bicicleta. Ô, Beto, e são quantas unidades? São 132 unidades. Quantas de 48 e quantas de 71? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Por andar, tem 4 de duas suítes e tem 8 de uma suíte. Certo. Você multiplica isso por 11, dá 88 de uma suíte e 44 de duas suítes. Bom de matemática, né? Engenheiro. Você me deu um tempo aqui para poder pensar. Ô, Beto, e os preços? Olha, os preços, eles variam as tabelas amanhã já estarão publicadas, tá? Então eu posso até antecipar, mas ele varia de 312, 311 mil reais o menor, até 500 mil reais o maior. Tá. Só que a gente tem algumas condições especialíssimas. É isso que eu ia perguntar, mas né? pode falar. Perigosas, porém especialíssimas, né? Perigosas por quê? Eu não sei o que vem pela frente aí de inflação, mas nós temos um plano de 40 meses fixos sem correção. Certo. Entendeu? Dá uma entrada e 40 fixas. Dá uma entrada e 40 fixas. Tá. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente precisa confiar muito no taco para fazer isso, né? Tem. Uma consultora de 40 anos pode fazer isso, né? Tá. Nós, se você pegar o nosso retrospecto, nós nunca paramos uma obra, né? A gente sempre, obras da própria consultora, nós nunca paramos. Às vezes a gente até demora um pouco mais, mas parar E tem jamais. inúmeros prédios por Araçatuba, né? Você já perdeu as contas ou não? Sempre me perguntam isso e eu nunca parei para pensar assim, para fazer um número correto. Uns 30 mais ou menos. Certo. Né? Uns 30. Eu ia chutar uns 20, mas uns 30 tá mais certo. ou menos. Quase 10 por ano. Não dá 10 por ano, não né? Dá 10 por ano. Nós temos 40 40 anos de atividade. anos, Dá meio por ano. Meio por ano? 0,6 por ano, né? 0,7, né? 7 vezes 4, 28, 0,7. Tá, eu sou péssima em matemática, você já percebeu. 0,75 mais precisamente. Tá certo. Dainese, como é que faz para conhecer o edifício? Tá. Para conhecer o planejamento, os projetos, etc. e tal. A gente não costuma fazer o apartamento eu tipo... quis dizer 10 a cada década. Sim, 10 certo, a cada 10 a década. cada Então, década. Deixa eu corrigir aqui. Você foi mais Mas rápido. também não é tudo isso, é menos. É menos um pouco, Tá. um pouco. Mas o que você ia falar? Como é que faz para conhecer? Bom, o projeto, a gente não costuma fazer o decorado antecipadamente. A gente costuma fazer o decorado no próprio prédio. Tá. Quando a gente já está erguendo, a gente pega lá o primeiro, o segundo, o terceiro andares, faz os decorados lá mesmo. Então nós não temos decorado. Porém, nós temos uma loja, que é a loja Conceito Constrói,
né? Lá na Carlos Gomes, 555. Perto do Colégio das Irmãs, ali? Isso, na esquina, naquela galeria da esquina Tá. que é nossa também. Perto da Getúlio Vargas ali. Isso, na esquina da Getúlio Vargas, em frente ao Guarani. Tá. E ali nós temos tudo que você... tem o tour virtual, que também está no site, né? O tour virtual, tem todos os projetos. Você pode ver medidas corretas, você pode... Você vai, hoje, no sábado, nós vamos ter lá uma equipe de corretores especificamente treinados para a venda do perfeito. Então a gente tem, lá você conhece o projeto a fundo e tem a oportunidade de ver os nossos outros projetos também, né? Tá. Colorado, Tennessee, o Pedras Altas. Ô Beto, você falou dessa modalidade de pagamento, né? Uma entrada mais 40 fixas. Mas tem também a possibilidade do consórcio, né? Tem a possibilidade do consórcio também. O consórcio também é uma outra oportunidade que a gente tem. A gente tem uma troca de conversa e de entendimentos, vamos dizer, com o Magalu, né? Então tem um sistema que você dá uma entrada, né? Acho que não vou me recordar, vai ser 30% ou 35%. E o restante a gente faz um consórcio no nome da construtora e o cliente me reembolsa todo mês. O que eu gastar com o consórcio, ele me reembolsa. Tá. Quando for contemplado, eu transfiro o consórcio para o cliente e ele paga a dívida que ele tem comigo. E ele continua pagando as parcelas. Tá. Entendeu? É outro ponto, que que a gente usa o giro da própria consultora para fazer isso aí, porque eu vou depender de contemplação. Né? Eu só vou receber esse dinheiro do cara quando eu for contemplado. Tá. Se eu faço um volume grande, todo mês eu tenho contemplação. Então isso me ajuda a bancar Entendi. os meus empreendimentos. E para quem compra também é uma boa, porque a parcela é um pouco menor, quem né? compra é extraordinário, porque pode fazer em 140 meses. Entendeu? Não tem, e o juro é pequeniníssimo, porque é só a taxa de administração e o fundo de reserva, né? E Beto, qual a previsão de entrega? 4 anos. 4 anos. Aqui a gente... Estamos em 2021. É um prédio que dá, assim, para fazer, vamos dizer, 2 anos e meio, 3 anos. Mas nós estamos no mercado de Araçatuba. O mercado de Araçatuba, eles gostam de ver a coisa andando, gosta tem bastante comprador de planta. Tá. Né? O cara chega, conhece, compra e tal. Mas o verdadeiro arranque do prédio mesmo é assim, quando ele começa a aparecer e tal. Certo. E tá em que estágio hoje? Tá fazendo fundações. Tá. Tá fazendo fundações. Tá certo. Então vamos convidar o pessoal para conhecer? Opa, vamos lá. Sábado, né? A partir das 10 horas da manhã. Dia 22, né? 22. Na Carlos Gomes 555. Nossa equipe de corretores estará por lá. Nós estaremos por lá também. Né? Nós, sócios da empresa, o pessoal da área comercial, que hoje nós profissionalizamos a área comercial. Antes tinha aquele negócio de ia na construtora, fechava com o Beto, fechava com quem estava lá e tal. Agora não tem mais não, isso. Agora é corretor mesmo, que é para prestigiar bem o pessoal das imobiliárias, né? Eles têm a preferência, eles têm vamos dizer, quase que a exclusividade de todos esses empreendimentos. Eu falo quase que toda exclusividade, porque em alguns casos tem alguns investidores que já entram com a gente no negócio. Tá, entendi. Entendeu? Tá. Mas nos que são postos à venda lá, a exclusividade é das imobiliárias de Araçatuba. Tem um ouvinte aqui que está dizendo o seguinte: eu gostaria de comprar um apartamento novo, mas a dificuldade de vender um imóvel anterior é incrível. Só ofertas ridículas e, infelizmente, nenhuma construtora aceita esse imóvel como entrada. Então, tudo depende do tamanho do imóvel, sabe? Do tamanho e da avaliação que o imóvel sofre. Não estou citando o caso desse ouvinte especificamente. Mas vamos dizer assim, o que tem acontecido muito é o pessoal superavaliar um imóvel. Entendeu? Então as avaliações, elas possivelmente, a princípio, o lançamento nosso é sem permuta.
Tá? Mas vamos dizer que apareça um negócio que seja interessante, um terreno que a gente possa vir a usar no futuro, alguma coisa desse tipo, a gente vai avaliar. Tá. Agora, a avaliação, ela precisa ser feita por pessoas que a gente considera habilitadas para isso. Tá certo. Porque às vezes a pessoa chegava e fala, nossa, que imóvel bom, vale mundos e fundos, e não vale. Por exemplo, se você pegar uma casa hoje solta, fora de condomínio e tal, é um imóvel complicado de vender. Em contrapartida, você vai num condomínio, as casas são, a venda delas são bem rápidas e rasteiras, entendeu? Não tem... Tá certo. Bom, vamos repetir o endereço do plantão de vendas? Vamos lá, Carlos Gomes, 555. E vai ser no sábado, o start das vendas? 10 horas, start das vendas, né? E depois o pessoal nosso o pessoal nosso já tem um plantão lá. Todas as imobiliárias mantêm plantão lá para os outros empreendimentos. Tá. Esse especificamente, o Perfeito, nós estamos lançando no dia 22 às 10 horas. Tá certo. Beto, você falou tudo? Quer falar mais alguma coisa? Não, falei, estou aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida ainda, né? Eu estou à disposição para tirar. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Sucesso nas vendas. Obrigado. E até a próxima. Te agradeço, estou à disposição. Quero falar que, só encerrando, não sei se claro, tem tempo, por favor. falar só que eu garanto, com a minha experiência desse tempo todo, que o Perfeito vai ser um marco no mercado imobiliário de Araçatuba. Pela ousadia, entendeu? Pela qualidade embarcada num empreendimento desse. Qualidade, conforto e automação. E beleza também, e beleza, né? Pelo que você falou. E beleza. Então, essas coisas e novidade, né? Assim, da área de lazer ser lá em cima. Então, ele será, com certeza, ele já é, né? Um marco no mercado imobiliário de Araçatuba. Tá certo, Beto. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com o empresário Roberto Dainese sobre o lançamento do Residencial Perfeito. Ele também falou sobre o mercado imobiliário.